Estamos gravando esta que é a terceira aula da nossa matéria do curso Bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Essa é a terceira aula de Introdução ao Hebraico Bíblico. Introdução ao Hebraico Bíblico. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023, segunda-feira, 3 de julho de 2023. Agradecemos aos que puderam, né, aqui chegarem-se. Eu sei que para dia 3 de julho, véspera de feriado, para alguns ficou um pouquinho complicado, né? Eu não tínhamos como cancelar esta aula, porque criaríamos um grande atraso. Nosso currículo já está sensivelmente atrasado, então eu não poderia atrasar conscientemente, mas a menos que realmente não houvesse nenhuma possibilidade de ministrar esta aula hoje, certo? Então não tínhamos como, até pensei até sexta-feira em tentar cancelar, mas eu acredito que a metade da turma está aqui, isso já é excelente, né, e o outro grupo que não está, já tínhamos noção que estariam enforcando o feriado de 4 de julho. Assim que agradecemos pastor Juarez, pastora Cristiane, irmã Sandra, irmã Maria Bandeirinha, irmã Giane, irmã Ruth, irmã Lúcia, irmã Fabiana, pastora Priscila, que está com seu vídeo fechado, ela me explicou as circunstâncias, tá? Que Deus abençoe. O outro iPhone eu não consigo identificar, se puder me dar uma identificação de quem se trata, eu agradeceria, só para ter uma identificação, que fica difícil descobrir quem eu... A tela do iPhone que está ali apagada, né, no vídeo fechado, né, me deixa saber, só para saber, nada mais. Se quiser mandar uma mensagem no meu WhatsApp, só para eu estar informado. Perfeito, meus irmãos. Vamos dar continuação à nossa matéria. Vou repetir o que eu já falei, né, o que eu já falei na aula anterior e o que eu já falei no princípio, que não estávamos sendo gravados. Eu estou, na medida da necessidade que eu estou identificando, me esforçando muito para passar essa matéria da maneira mais suave possível, ainda que, como vocês estão percebendo, ela é uma matéria naturalmente difícil, não é uma matéria fácil, entende? Já tinha noção dos desafios que implicam ensinar hebraico, pelo menos a introdução, né? Isso é somente uma introdução, cheguei à conclusão, não falo isso por menosprezar, né? Menosprezar. Obrigado, irmã Nicinha, pela comunicação. Obrigado, agora já estou tendo a noção. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu não estou aqui cobrando que todos vocês tenham, digamos, a facilidade da compreensão dessa matéria, mas só para vocês terem uma ideia, né? O curso Bacharel em Teologia tem o hebraico e o grego como as matérias de grande desafio. Que eu me lembre em 50 anos que eu leciono, e às vezes que eu leciono no curso Bacharel, tem sido poucas as turmas que têm um aproveitamento superior a 50%, porque é uma matéria difícil, entende? O aproveitamento geralmente é entre 20% a 50%. Só uma ocasião que eu consegui, porque foi mais extenso, né? Um bacharel um pouquinho mais longo, sendo mais longo a gente consegue fazer um pouco melhor, né? Conseguir ministrar 60% do conteúdo de introdução hebraica, isso porque o curso bacharel de alguns anos atrás, ele era um pouco mais longo, então, sendo um pouco mais longo, a gente tem como trabalhar um pouquinho mais, dar mais flexibilidade e, claro, agregar mais conteúdo, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem nas mãos. Então, entendam que o que estou passando para vocês, eu estou cortando muita coisa, estou passando a tesoura em muita coisa. Então, o que nós vamos, no final dessas 7 aulas, ter aprendido? Identificar as letras do alfabeto hebraico, primeira coisa. Conhecer a base da fonética, ou seja, a forma de pronunciação. E terceiro, conhecer algumas palavras
e frases isoladas. Não vamos passar disso, entende? Não tem nenhuma condição de a gente avançar para não criar um maior obstáculo, maior dificuldade. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu gostaria de ter 100% de certeza que você está me entendendo. Isto. Por ser introdução, então eu vou me limitar bastante, né? Quero facilitar o máximo possível, mas eu entendo que nesta facilitação a gente tem que passar pelo caminho que já está traçado, né? Eu tracei o caminho, então eu estou fazendo agora atalhos, o máximo possível, para que fique o mais suave para a compreensão de vocês. Vamos na página 8, página de número 8. Preste atenção, eu acredito que eu também já falei muito sobre isso. Esses exercícios que estão aqui expostos nestas páginas, eu pediria, por favor, que você se esforçasse em fazê-los, porque eles não são complexos. A partir do momento que você tem já a tabela básica, que é esta aqui, ó, da página 3, ó, procure sempre ter essa tabelinha da página 3 como ponto de partida. Alguém está me acompanhando, por favor? A tabelinha da página 3. A tabelinha da página 3 ela está totalmente completa. Tem que bater bem nessa tecla, porque eu percebo que alguns de vocês se distraem, ou estão se distraindo com muita facilidade, e eu sei que o curso online, não digo para todos, para alguns é um pouquinho complicado por causa do foco. Uma coisa é aula presencial e outra coisa é aula online. Eu percebo que alguns têm dificuldade ainda com a aula online, né? Porque tem a dificuldade do foco. Então, eu peço, por favor, se você tem essa dificuldade de foco, redobre a sua atenção, redobre o seu foco. Eu entendo que a aula presencial, na maioria das vezes, né, irmã Jane, que está aqui conosco, irmã Ruth, que está aqui conosco, a Maria Bandeirinha, pastora Cristiane, a irmã Lúcia, alguns de vocês já estudaram conosco no presencial e podem dar testemunho melhor do que ninguém. A presencial tem uma certa diferença. Eu sei que para alguns não altera, é a mesma coisa, presencial online, mas eu sei que para outros faz uma grande, gigantesca diferença, né? E para alguns gera o problema do foco. Então, se você é essa pessoa que tem problema de foco, minha sugestão, redobra o foco, redobra a atenção para não perder o foco. Por que eu estou batendo nessa tecla? Se você prestar atenção, ó, essa tabelinha da página 3, isso aqui é chave. Se você tem isso aqui em mente e até mesmo decorando-a, vai facilitar muita coisa lá pela frente, muita. O que vem pela frente, se você analisar com cuidado, é aquela coisa, se você não analisar com cuidado, eu não posso fazer isso por você e nem Deus tampouco. O que é análise com cuidado? Toda semana, separa 60 minutos. Alguém se lembra dessa recomendação que eu dei? Separar 60 minutos por semana, 60. Se você pegar 60 minutos de uma vez só, é muita coisa. É muito tempo, pastor, não consigo. Em 7 dias, separar 60. Faz quebrado. Faz 20 minutos num dia, 20 minutos no outro dia, e 20 minutos no outro dia, ou seja, você gastaria 3 dias para fechar 60 minutos, tá? Mas se você conseguir fazer de uma só vez, melhor ainda, melhor. Mas se ficar difícil demais, quebra em 3 partes ou quebra em 6 partes, né? Você pode usar, por exemplo, 10 minutos em 6 dias, 10, até fechar 60, mas não abra mão de usar 60 minutos por semana. 60. Se pode, quer levar mais, 1h10, 1h30, 2 horas, é com você. Mas a minha recomendação são 60 minutos. 60 minutos dentro de um lapso de 7 dias. Se você conseguir memorizar essa tabela, mais de 50% do caminho vai estar vencido. Acredite. Mais de 50%. Se você ainda está tendo dificuldade em memorizar a tabela da página 3, vou pedir que você reforce
se esforce um pouquinho mais, porque isso aqui é a chave do negócio. Memorizando isso aqui, compreendendo isso aqui, o que vem pela frente são desdobramentos, ou seja, extensões, que a gente então vai trabalhando parte por parte. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso, a chave está aqui, a chave está aqui, tabelinha da página 3. E as outras tabelinhas, vocês vão observar com atenção, são desdobramentos, né? São extensões que a gente, então, vai trabalhando parte por parte. Então, não deixe de fazer os exercícios que estão sendo propostos, né? Na página 4, na página 5, porque eles estão se revezando entre si, né? Por exemplo, se você olhar lá na página 4, ele está pedindo numa coluna, né, só o nome da letra. Numa outra coluna, né, está pedindo a forma hebraica. Na página 5, ele está pedindo o nome da letra e a transliteração. Depois está pedindo o nome da letra e a forma hebraica. Então, nós estamos procurando revezar a mesma tabela. É a mesma, gente. Se alguém está percebendo? Que é exatamente a mesma. Só que estamos revezando os formatos para você indo memorizando por partes. É como se fosse um quebra-cabeças, né? Quebra-cabeças de várias peças. Se você tentar memorizar um quebra-cabeça de várias peças de uma vez só, fica complicado, concorda comigo? Fica bem complicado. Agora, se a gente começar a memorizar por partes, é o que. Essa é a intenção desses exercícios, é levar vocês a memorizar a tabelinha da página 3 por partes. Mas se você não fizer os exercícios, vai ficar impossível a memorização. Então, a gente vai estar perdendo tempo, ou você vai estar perdendo tempo, na verdade, né? Porque eu não estou aqui, acredito que nenhum de nós aqui estamos perdendo tempo, começando de mim, começando de cada um de vocês. Estamos aqui para suar bastante, tá difícil, mas se você, aluno, não faz a sua parte de ler, reler e fazer os exercícios, vai ficar, sinceramente, uma coisa bem estranha, né? E a gente não vai chegar em nenhum lugar. Perfeito. Vamos para a página de número 8. Vamos dar agora os esclarecimentos. Desculpe, eu estou um pouquinho atacado hoje. Hoje eu passei o dia inteiro tossindo bastante. Deixa eu tomar um pouco de água para aliviar um pouco essa sensação horrível que eu estou sentindo na garganta. Ok. Perfeito. Ok. Nós vamos fazer agora alguns esclarecimentos sobre a transliteração e pronúncia do segundo grupo, tá? Do segundo grupo. Estava aqui esperando hoje o pastor Fabiano, mas vamos deixar então só o pastor Juarez no finalzinho da classe, né? Está nos fazendo, como já havíamos orientado, a apresentação da pronúncia das letras do segundo grupo, que daqui a pouquinho, já próximo do finalzinho, né? Era suposto estar aqui o pastor Fabiano e a família, mas tudo bem. Estão aí correndo para lá e para cá, como alguns outros também não puderam vir. Vamos lá. Temos aqui a letra A, B, C, D, E, F. O MEM, tá? Vocês estão vendo aqui. O MEM. A letra, essas são características que as letras do alfabeto hebraico possuem. E essas características têm que ser levadas em consideração. É bem diferente da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa parece que é o idioma mais difícil do mundo, mas na questão das letras, olhando por um lado, não é porque somos luso-falantes ou lusófonos ou falantes da língua portuguesa. Por um lado, a língua portuguesa não tem essa mutação, essa alteração de letras como o hebraico, de acordo com a necessidade, exige. Vamos lá. O MEM no final das palavras produz sempre um som enfático bem labial, como, por exemplo, página 8, lá embaixo, na letra A. Esclarecimentos sobre transliteração e pronúncia. Vamos lá. Encaixou, irmã Lúcia? Yeah.
Perfeito. A letra MEM, né? A letra MEM no final de palavras, isso no final, porque a letra MEM pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no final, como em qualquer letra de qualquer alfabeto, como acontece, né? A letra M no alfabeto da língua portuguesa, né? Como, por exemplo, em português poderíamos dizer mamãe, mamãe. Então, a letra M estaria no início, já a palavra também, o M estaria no final. É só um exemplo para você entender um pouquinho o funcionamento da letra MEM em hebraico, tá? Tanto a letra M em português, início e fim de palavra, não altera. Alguém está me entendendo? Ó, mamãe, M inicial, também M final. Não altera, não tem alteração. Mas as letras no alfabeto hebraico, sim, elas têm alteração fonética de som, dependendo do posicionamento que se encontra. Então, aqui temos a letra MEM. Quando está em final de palavra, tem um som enfático, a semelhança da palavra inglesa am, I am, eu sou. Por quê? Porque a letra M, ou MEM, hebraica, como final, ela soa bilabial. O que é bilabial? Ó, acompanhe o movimento dos meus lábios. Am, I am. E não é como também, ó, também. Eu não estou oprimindo os meus lábios. Em português, também, ó, também. Em português não digo também, também. Mas no hebraico, é engraçado isso. No hebraico nós temos que seguir estas regrinhas fonéticas, porque do contrário vamos ter extremas dificuldades na compreensão. Nos demais casos, a letra hebraica M, MEM, tem o som normal de M, tá ali, ó. É só você, então, quando identificar uma palavra cuja letra M, MEM, está no final, você vai ter noção que a pronúncia vai ser bilabial, como na palavra M. Letra B, o NUM, no final de palavras, também é fático e produz um som semelhante à terminação da palavra Christian, ó, Christian, em inglês. Ó, alguém pode me acompanhar, ó, Christian. Estão percebendo? A minha língua, quando termina o Christian, alguém está percebendo? Toca o véu palatino, ou seja, o véu da boca. Christian, não é como em português, Christian, ó, Christian, é como eu estivesse quase que abrindo a boca, mas o inglês me exige isso, ó, Christian, e a letra num, em hebraico, quando ela está em final de palavra, ela tem um som bem parecido com Christian, e nas demais posicionamentos da palavra, ou da letra na palavra, é o mesmo som. A letra C, o AIN, é transliterado pelo sinal de aspiração áspera. O que é aspiração áspera? Isso quer dizer áspero no hebraico. Seu som é fortemente gutural. Agora, se quiser anotar, isso aqui é importante. O que é um som gutural? É um som que é feito através da eclosão. E palavra estranha, pastor. O que é eclosão? Choque do ar com a nossa garganta. Ou isso quer dizer gutural, que é o choque do ar na nossa garganta. O hebraico, o alemão, trabalha muito com guturalidade, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falar em alemão. Alguém já ouviu aqui falar em alemão? Isso, o alemão, ele é muito parecido com o hebraico. Para vocês terem uma ideia, não vou entrar nos detalhes, né? A base da língua alemã é o hebraico. Yes, é a base da língua alemã,
é o hebraico, né? Ich bin, eu sou. Ich bin, der Herr, né? O Senhor. Barmherzigkeit, bondade. Só para você ter uma ideia, né? Que a forma de pronunciação do alemão lembra muito o gutural, que é o hebraico. Então, as semelhanças são bastante grandes. Não vamos falar agora sobre estes detalhezinhos, né? Mas é uma coisa bem interessante que talvez na última aula eu poderia mostrar um gráfico, né, das semelhanças que existem entre o alemão, o inglês e o hebraico, só para você ter uma rápida ideia. Vamos lá. O AI, então, ele é transliterado pelo sinal de aspiração áspera, e seu som é fortemente gutural. Gutural, isso aqui é gutural. Em algumas ocasiões, chega a ter o som de G, como no início da palavra costumeiramente transliterada Gomorra. Mas no uso moderno é melhor tratá-la como não tendo som. Isso é bem interessante, a gente vai ver em um caso isolado lá na frente. Letra D, o tsade, que é transliterado por o tem um som semelhante a ZZ na palavra pizza. Olha só, lembra-se que pizza não é uma palavra da língua portuguesa. Alô? Alguém está me entendendo? A palavra pizza não é uma palavra natural do vocabulário da língua portuguesa. Da onde vem essa palavra? De que idioma? Vocês têm uma ideia? Vamos lá, se alguém tem uma leve ideia. Ninguém aqui é obrigado a sabê-lo. Deve ser no italiano, né? Italiano, exatamente. Tá? Então, pizza não é uma palavra natural da língua portuguesa, né? Ela é do italiano. E no italiano, todas as palavras que têm a pronunciação ou a escrita duplo Z, tem essa pronúncia tz, 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 tz. E o hebraico, na letra tzad, é bastante parecida. Virando a página, essa aqui tem duas pronúncias. Não sei se vocês chegaram a assistir o videozinho de 4 minutos. Alguém conseguiu assistir aquele videozinho pequenininho, curtinho? Se vocês observaram, tem de 4 a 5 letras. De 4 a 5 letras. Isso aqui é importante, eu não posso deixar passar em branco, já falamos isso aqui em separado para uma aluna, tá? Para tirar uma dúvida, então essa dúvida da aluna pode ser também a sua dúvida. Existem de 4 a 5 letras ou consoantes no hebraico, cuja pronúncia ela possui variantes. Mas por que essas 4 ou 5 consoantes no hebraico possuem variantes? Porque existem 3 pronúncias diferentes. Existe a pronúncia rabínica, que é a pronúncia antiquíssima do hebraico, a pronúncia mais acadêmica, erudita e religiosa. Chama-se a pronúncia rabínica. Tem a pronúncia Yiddish. O Yiddish é um dialeto que hoje se fala em Israel. É uma mistura do alemão com o aramaico. E tem a pronúncia do hebraico moderno. O hebraico moderno está sendo desenvolvido de uns 10 anos para cá. Então, E mais o Askenazi, pastor. Como? Os Askenazes falam mais moderno, né? Não, ao contrário, os askenazes falam o hebraico rabínico, o hebraico erudito, o hebraico das escrituras sagradas, né? Os askenazes não falam hebraico moderno, muito pelo contrário, eles têm aversão ao hebraico moderno, uma tremenda, porque eles são tradicionais, entende? São fundamentalistas e, como tal, para eles o hebraico moderno é um disparate, uma distorção, uma tergiversação, entende? Então, os askenazes, né, os de chapéu preto, trancinhas, eles usam sempre o hebraico original, como se diz, né, o erudito, o rabínico, o tradicional. Mas o importante naquele videozinho que eu postei para vocês, que nós tenhamos a visão de pelo menos 2, 3 ou 4 pronúncias, e elas são aplicadas
nesse grupo de 4 a 5 consoantes. Não são mais do que 5 consoantes. Eu estou agora a mencionar aqui na letra E da página 9, a letra Kaf. Pode ser Kuf ou pode ser Kaf. Se vocês se lembram lá no videozinho, né, o autor ele pronuncia como Kuf, mas Kaf não seria errado também pronunciá-lo, certo? Então, o Kuf ou Kaf é transliterado pela letra Q para diferenciá-lo da letra Kaf, que tem na atualidade o mesmo som. Olha só outra situaçãozinha que você vai distinguir na escrita e não na pronúncia, a menos que você conheça a origem da palavra. Se você conhece a origem da palavra, vai ser fácil você, quando estiver ouvindo, saber do que se trata. Como, por exemplo, posso dar aqui um exemplo na língua portuguesa que causa uma dificuldade quando você ouve e você fica confuso. Existem palavras na língua portuguesa que têm a mesma pronúncia, mas grafia diferente. Quer um exemplo? Seção, sessão, secção. Perceberam? Seção, sessão, secção. Ouvindo, parece que as 3 são iguais. Sim ou não? Ouvindo. Parece que as 3 que eu acabei de pronunciar são iguais. Só que preste atenção, que as 2 primeiras são exatamente iguais no formato de pronúncia. Seção, sessão. Só que dessas 2, uma é seção com S, preste atenção, S-E, 2 S's, A-O-T-I-O, seção, que quer dizer divisão ou momento no tempo, seção das 4, exemplo. Essa é a seção das 4, essa é a divisão do tempo das 4 horas. Agora, seção, C-E, olha só, C-E, 2 S's ao tio, ato de ceder, ato de abrir mão. Agora, secção, divisão departamental, secção. Isso tem demais na língua portuguesa. No espanhol é raro acontecer isso, não é muito comum. Embora quem não é hispano-hablante, o hispano-falante, se confunde. Como, por exemplo, só um exemplo, tá? Sordo, S-O-R-D-O. Sordo, problema auditivo. E surdo, como dizem os espanhóis. Surdo, Z-U-R-D-O, que é canhoto, ou que escreve com a mão esquerda. O hebraico tem semelhanças nas pronúncias. Por isso que, no que envolve a letra Kof e a letra Kaf, você só descobre isso na escrita, porque na pronúncia causa ainda um pouco de dificuldade. Muito bem. Ainda que seja transliterada essa letra, pela letra Q, deve sempre manter o som de K na leitura. Eu não sei se alguém já observou que na língua portuguesa, a palavra quilo, normalmente, pela língua portuguesa, alguém está me ouvindo aqui? Não se usa a letra K. Na língua portuguesa é Q-U-I-L-O. Mas se usa a forma estrangeirada ou um estrangeirismo com a letra K. Gramaticalmente, quilo com K é errado? Na língua portuguesa é errado, embora é uma adaptação estrangeira que se usa como fosse algo normal. Mas na língua portuguesa é Q-U-I, quilo, mas não K-I. Em outros idiomas, como espanhol, inglês, tudo bem, mas não na língua portuguesa. Isso só para você entender a questão da letra Kaf. O tal, otav, tá? Vamos aqui usar a otav, ficaria melhor, padronizado. Tav diferencia-se do tet, apenas na ênfase. O tet, é enfático, mas esta particularidade dificilmente é percebida por alguém
que não tem o hebraico como língua nativa. É normal que você que ainda não está familiarizado com a fonética do hebraico vai ter dificuldades entre o tav e o tet. Na transliteração, ele é representado por um T, sem ponto, diferenciando-se do tet, que é representado pela mesma letra, olha só, com um ponto. Olha que coisa, isso é que complica um pouquinho no hebraico, né? São consoantes de mesmo desenho, mas quando tem um pontinho em alguma parte por dentro dos lados ou embaixo, muda o som de uma maneira dramática. Ok, vocês estão vendo aqui os exercícios para memorização das 11 letras do segundo grupo. É a mesma coisa que eu falei a vocês e bato na tecla, tá? Está chovendo no molhado. Se você tem a tabelinha da página 3, você não vai ter dificuldade em preencher, né, esses exercícios que estão aqui propostos, né? Em que a primeira coluna pede o nome da letra, a segunda, a forma hebraica, a terceira, a transliteração, a quarta coluna, o nome da letra e a transliteração, aí vira a página e fazem-se as devidas alternâncias. Ok. Na página 11, vamos lá na página 11? Porque tudo agora é depender de exercitar. Aí qualquer dificuldade que você tenha, tenha sempre a tabelinha da página 3 como a base, como a referência, tá? Se você tiver dificuldade em preenchimento desses exercícios, volta para a tabela da página 3. Se for o caso, faz uma fotocópia, uma sugestão que eu dei a um aluno e está dando certo. Ele fez uma fotocópia da página 3, assim coloca em separado, e na medida que ele vai fazendo os exercícios, quando ele tiver dificuldade na memorização, ele recorre à tabelinha da página 3 e pronto, está resolvido, entende? Então procura ter, então, a tabelinha da página 3, quem sabe separado, numa fotocópia à parte, para facilitar o preenchimento e, consequentemente, a memorização. Perdão. Aqui temos na página 11, antes de nós entrarmos no 1.3, peço, por favor, a sua atenção. Se você já conseguiu decorar as 22 consoantes básicas do alfabeto hebraico, ótimo. Acredito que a maioria de vocês ainda não conseguiu. Então, eu entendo perfeitamente, não estou recriminando que em 3 aulas você ainda não tenha conseguido. A média de memorizar tudo é em torno de 4 aulas, que eu tenho a experiência, né, de estar ministrando essa matéria. É uma média de 4 aulas, ou seja, é suposto já na outra aula, que será a quarta, que pelo menos 30% ou 50% da turma já tenha conseguido memorizar as 22 letras, as 22 consoantes básicas do alfabeto hebraico, né? Se alguém ainda não tiver conseguido, realmente está tendo enorme dificuldade, que aí temos que buscar formas, né, de superar essas dificuldades. Caso contrário, é que nós estamos aqui sugerindo, volte e decore-as antes de seguir em frente. Posso dar uma humilde sugestão? Enquanto você, aluna, definitivamente não conseguir decorar as 22 consoantes básicas do alfabeto hebraico, para avançar vai ser difícil. Porque para avançar depende dessa memorização. Alguém está me entendendo? Olá, alguém está me entendendo? Depende, você depende, não é uma questão de eu escolho memorizar. Não, aqui não se trata de ter a escolha. Aqui é a obrigatoriedade. Se você definitivamente não conseguir memorizar, nós não vamos muito longe. E aí pode se constituir numa batalha.
mas vamos vencer essa batalha juntos no poderoso nome de Jesus. Você vai ter que colocar um pouco mais de esforço, um pouco mais de suor. Quando chegar lá no final dessa matéria, você vai dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, porque, olha, eu sei que é difícil. Gente, eu não posso falar por mim, porque eu nasci falando, escrevendo aos 2 anos de idade esse idioma, mas para quem não é hebraico falante, imagino a dor de cabeça que para muitos tem representado, mas é uma questão de foco, esforço e disciplina. E não me venha com essa desculpa, não, pastor, eu sou péssimo de memória. Discordo. A memória é um treinamento, é uma questão de disciplina. Treinamento e disciplina. Quando você se propõe a se disciplinar, a sua memória te acompanha. É uma questão de disciplina. Pode levar um pouquinho mais de tempo em relação a outras coisas que você normalmente costuma memorizar, mas quando você tem a disciplina, me permita, com toda a franqueza, você consegue. Demora um pouquinho além do necessário, talvez, mas você consegue. Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa partezinha que é sensível. E eu não posso também correr em cima disso aqui, porque vai exigir isso aqui, visualização. Visualização. Letras hebraicas que possuem mais de uma forma. Tem mais essa. Essa é a abençoada, o idioma abençoado que Deus escolheu para a redação do Antigo Testamento. Como já foi dito anteriormente, algumas letras podem ter 2 ou 3 formas diferentes. Quando isso acontece, embora permaneçam a mesma letra, podem mudar também a forma correspondente em português. As letras que sofrem essas alterações, aqui eu peço, se você tem tido atenção aqui, redobre a sua atenção. É só esse conjunto de letras, não são muitas. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 letras que passam por modificações no formato. Se você também tiver em mente essas 7 letras e conhecer as suas variações, você já andou mais de 50% do caminho. Vamos lá. O bet, além da forma já conhecida, estão vendo aí? Quem está vendo o bet? A forma do bet. Isso, se você já está memorizando ou já memorizou a letra bet, não vai causar dificuldade. Pode aparecer com um ponto no interior. Estão vendo lá no finalzinho dessa frase? A letra bet, lá na frente, tum, não tem um pontinho pequenininho? Sim. Pastor, tem pessoas que falam vet, com som de V. Eu vou explicar o porquê. Tem. Okay. Tem uma razão. Porque muda, em alguns casos, segundo o posicionamento dos pontinhos, a pronúncia. Pode ser bet, pode ser vet. Então, vamos lá. Ainda que tanto quanto um outro devem ser transliterados pela mesma letra B, na leitura possuem sons diferentes. Agora aqui redobre a sua atenção. O bet com um pontinho, estão vendo lá o pontinho? Está lá a letra bet, aí tem um pontinho lá dentro. Alguém está enxergando o pontinho? É um pontinho bem pequeno, está exatamente no meio. Tem o som de B, como na palavra benefício. Então, guarde isso. A letra bet, quando ela tem um pontinho lá dentro, lá no meio, o som dela, naturalmente, vai se assemelhar à letra B, em português. A semelhança da palavra benefício. Agora, respondendo à pergunta da nossa irmã Sandra.
Quando a letra bet aparece sem o ponto, porém tem o som de vi na palavra vegetal. Vamos imaginar a palavra benefício, tá? Vamos imaginar que está usando o bet com ponto. Mas se eu uso a mesma palavra, é só uma comparação, nada mais, não estou afirmando que é assim exatamente, letra por letra no hebraico. Quando eu coloco o ponto, ao invés de dizer, ó, benefício, é benefício. Estão percebendo? Se eu deixo de colocar o ponto, tem o som de V, benefício. Se eu coloco o ponto no meio, benefício. No espanhol tem uma coisa semelhante, né? Que é a chamada belarga. Interessante, né? Pode-se dizer Vasco ou Basco, mas no hebraico se vê essa diferença de pronúncia na escrita. Alguém aqui conseguiu entender? Letra bet, com um pontinho, som B, semelhança de P. Letra bet, sem o pontinho, pronúncia V, de vegetal. Pegaram essa aí? Pegaram isso aí? Faz um highlight para você não esquecer. Isso aí é uma chave. Vamos lá. Letra B, o CAF. Além da forma básica, possui outras 3. Ih, papai, olha, esse aqui é lindo. Uma apenas com o ponto. Presta atenção. Esse pontinho não vai nos abandonar. Esse pontinho vai estar praticamente nos acompanhando por muitas aulas. E as outras 2 que se encontram sempre no final das palavras. Como se segue? Ó, estão vendo? Uma tem um formato com um ponto e a outra com 2 pontinhos. Estão vendo, gente? Sim ou não? Essas são as variantes. E isso aqui dificulta um pouco no hebraico. São as variantes dessas letras. Então, agora vamos por parte. Na forma com o ponto dentro, qual é a forma? É a primeira forma, né? Com ponto dentro. Deve ser lido como a letra C, como na palavra casa. Casa. Perfeito. Agora, a letra Kaf, sem o ponto em sua forma normal e em suas formas finais, essa letra também é conhecida pelo nome de Raf. Raf. E a sua leitura produz um som semelhante ao J no espanhol, como no nome Jesus. Como é que é Jesus em espanhol? Alguém se lembra? Alguém já ouviu? Jesus. Jesus. Ó, gutural. Jesus. Jesus. Na Essa nossa letra língua, é Raf ou Ras? Raf. Raf. Cacaf. E depois, quando tem a variante, então é Raf. Porque esse H aí que a senhora está vendo é a simbologia da aspiração. Raf. Não é A, como seria mudo, né? É Raf. Sua leitura produz um som ao J no espanhol, como Jesus ou CH em alemão. CH em alemão é ir. ICH em alemão quer dizer eu. Ich bin, eu sou, tá? Não é possível, isso aqui presta muita atenção, se possível coloca um highlight, para você não se esquecer disso aqui, ó. Não é possível descrever com palavras escritas o som exato dessa letra. Daí a necessidade de ouvir a pronúncia. Essa é uma dificuldade que existe na língua hebraica neste ponto em particular. O hebraico é um idioma que exige muita atenção na visualização, estão me acompanhando? E na audição. Exige,
por natureza própria, redobrada atenção no enxergar a letra e no ouvir a pronúncia. Por isso que muitas pessoas têm uma enorme dificuldade de aprender em hebraico, porque elas não têm foco na leitura, têm muita dificuldade para ler ou para identificar, e tem muita dificuldade para ouvir. Mas você acredite ou não, é um direito seu e não querer acreditar. A língua hebraica ainda, gente, você vai ficar agora pasmo, é uma das mais fáceis na face da Terra. É ainda uma das mais, é considerada a terceira mais fácil. O que a língua portuguesa é a mais difícil. É o idioma mais difícil do planeta Terra, seguido do francês, do italiano e do espanhol. A língua portuguesa é a mais difícil. O hebraico é considerado... Deve ser por causa da gramática, pastor. A gramática e a gramática fonética. faz a língua ficar difícil. Agora, isso aqui é difícil para caramba. Mas não, a fonética da língua portuguesa ela é muito mais difícil que a fonética hebraica. A fonética é muito difícil. Da língua portuguesa é para muito nós, difícil. Acho que depende da sua herança também, né? Da onde você foi mas criado. Se a gente estuda, se a gente estudar o global, por exemplo, se a gente pegar a quantidade de cadeias fonéticas que existe na língua portuguesa, em comparação às cadeias fonéticas que tem no hebraico, a língua portuguesa tem 30 vezes mais cadeias, combinações fonéticas que o hebraico. Pastor, moro e um morro. Brasileiro, ou uma pessoa que fala a língua portuguesa, aprender um francês ou aprender um italiano é mais fácil, porque o nosso background, a nossa hereditariedade, né, o que a gente viveu quando criança, facilita que a gente aprenda línguas que derivam do latim e um pouco do grego. Os idiomas de ramo latino, eles Exatamente. Agora, isso aqui têm poucos comuns. É completamente novo para quem nasceu. Sim. Olhando pelo lado da semelhança, Exato. porque todos os idiomas latinos têm pontos em comum, Exato. pontos bem comuns, né? Ou seja, do latim saiu o português, o espanhol, o italiano, o francês, o provençal, o romanche, o esperanto, saíram 8 idiomas. Agora, do semita saiu o hebraico, saiu o garita, saiu o aramaico, saiu o yiddish, entende? Aí eles têm semelhanças entre si, certo? Como o inglês, alemão, norueguês, sueco, russo, são parecidíssimos, Exatamente. Pela questão de semelhança, sim, mas em questão de quantidade de grupos fonéticos, é nesse ponto que eu vou. Quantidade de grupos fonéticos, a língua portuguesa dá de goleada do hebraico. Dá de grupos. Pastor, igual você vai explicar em outro idioma, que, por exemplo, nós temos eu moro, né, e morro. Ó, para você ver. Eu subo um morro, eu moro ali, quer dizer, são palavras, mas no inglês tem umas pegadinhas. Sim, mas em quantidade de grupos fonéticos, vou repetir, a língua portuguesa dá de goleada em qualquer idioma, até do mandarim. A quantidade de grupos fonéticos que existem são mais de 783 grupos fonéticos. O mandarim não alcança nem 90. Nós estamos na vantagem, é mais fácil para nós aprendermos uma língua estrangeira do que para eles aprenderem a nossa. Está provado que os que falam a língua portuguesa aprendem as outras idiomas, com uma facilidade, uma velocidade gigantesca. Pastor, com licença. Está havendo uma interferência forte aí, não sei de quem. Alguém está com áudio aberto. Se está havendo interferência, eu peço, por favor, que pode ser o meu ar-condicionado. Espera aí, deixa eu ver se é o meu. Pode ser ventilador. Era o meu. Alguém está com áudio aberto. Não é o meu, não. Alguém está com áudio aberto.
Eu agradeceria se todos pudessem mantê-lo fechado, porque pode ser qualquer situação que esteja rodando. Isso, melhorou, obrigado. Exato. Alguns dos irmãos que eu não consigo identificar. Obrigado, pastor, pela gentileza. Eu estava também ouvindo, parecia algo de um ventilador, mas tudo bem. Mas vamos lá, a gente vai superar isso aqui, porque a questão aí, eu bato na tecla. Memorização e audição. Memorização tanto visual como auditiva. Gasta tempo? Gasta-se tempo. Mas uma coisa eu garanto a vocês, depois que vocês pegarem a memorização, vai ficar quase impossível vocês se esquecerem, a menos que deixem passar muito tempo em não, como posso dizer, revisarem a matéria. Mas vamos lá. Letra C, o MEM. Não sofre alteração sonora, apenas modificações na forma como se acha no fim das palavras. Então a letra MEM, quando ela cai no final de palavra, ela muda, o som é o mesmo, MEM. Só que o desenho da letra muda, ela fica tipo quadradinha. Fechada, completamente fechada. Letra D, o NUM, da mesma maneira que o MEM, sofre alterações na forma quando está no final das palavras, e é representado assim, né, como fosse um bastão, com uma vírgulazinha lá na cabeça. O P, com um ponto dentro, estão vendo lá? Com um pontinho dentro? O P tem o som na letra P no português, mas sem o ponto é conhecido como F, e tem o som de F. Quando no final das palavras toma a seguinte forma, olha só, ele tem uma forma semelhante, só que no final da palavra ele ganha um prolongamento. Estão percebendo? Tem uma semelhança, uma pequena semelhança, mas procure sempre levar em consideração. Esta letra, com um pontinho dentro, tem o som de P em português. Mas quando não aparece o pontinho, quando está sem o pontinho, o som é de fé, de fé, ou de letra F. Porém, quando coloca-se no final da palavra, aí muda o formato. Letra F, o tsadê, é modificado apenas quando se encontra no final das palavras, ou seja, quando esta letra aparece no finalzinho, ela muda de formato. O som é o mesmo. Letra G. O shin parece uma espécie de W, correto? Parece um W. Tem um som de X na palavra xícara, mas nunca X na palavra táxi. Olha que interessante, né? Esse é o probleminha que temos na língua portuguesa, não é? Podemos dizer xícara com X, ou podemos dizer táxi, como na palavra sexo, não é? Ou texto. Se bem que no espanhol é texto. Veja que interessante, texto. Já em português é texto. Outra situaçãozinha, mas vamos lá. Vamos voltar essa letra Shin. Então, a letra Shin tem o som de X, mas nunca na palavra, como X na palavra táxi. Ela pode parecer com um ponto, preste atenção, isso aqui causa um pouquinho de dificuldade. Com um ponto no lado esquerdo, e assim passa a chamar-se sim. Quando isso acontece, passa a ter o som de S e toma a seguinte forma. Estão percebendo? É a letrinha, esta letrinha, quando ela tem um pontinho do lado esquerdo, sua pronúncia é de S. Sim, sim. Perfeito. Neste livro, ou nesta apostila, ele será transliterado por um S com acento agudo,
para diferenciá-lo da letra Samé, que também é transliterada por S. Essa é outra dificuldadezinha que o hebraico traz, não é? Letras diferentes, porém com transliteração, com som bem parecidos. Fiquem tranquilos que a gente vai diferenciar isso lá na frente. Letra H. Outras letras do alfabeto hebraico podem aparecer com um ponto no interior, modificando um pouco o som e suas funções. Contudo, neste momento, não devemos nos preocupar com isso. Então, estou deixando bem claro. Então, é só para apresentação, não é para você quebrar a cabeça. Pelo amor de Deus, calma. Vamos devagar, porque já está difícil. E eu não quero fazer a coisa mais difícil. E, quando necessário, explicaremos sua função. Letra I. Deve-se destacar ainda que as letras modificadas são denominadas finais. Em hebraico, sopi, para diferenciá-las das outras. Veja a seguir o nome de cada uma. Então, lá na página 13, vamos então procurar ter isso aqui em mente. Isso aqui é importante, essa tabelinha aqui, ó. Kaf no final, que toma o nome de Kaf Sop, porque é o Kaf no final. Men final ou Men Sop. Num final ou num Sop. Haf final ou Haf Sop. Fe final ou Fe Sop. Tzadé final ou Tzadé Sop. Então, a palavra Sop, você já sabe que no hebraico significa final, terminação. Aí nós temos o quadro das letras importantes que possuem mais de uma forma. Essa tabelinha também vocês terão que ter em consideração. Essa tabelinha vocês terão que considerá-la. Está aqui a forma básica, a forma modificada, a forma final modificada, o som da letra modificada, né, que muda de B para V. Quando é que muda essa forma da letra Bet, de B para V? Alguém está se lembrando? Alguém está se lembrando? Nós já falamos lá atrás. Quando ela tem um pontinho. Quando tem um pontinho dentro. Isto, quando tem um pontinho dentro, ela muda. Sem o pontinho, qual é o som? É B ou V? V. É V, V, exatamente. Quando não tem o pontinho, o som é de V, de vertical. Quando tem o pontinho dentro, é de B, de benefício. Perfeito. Aí nós vemos as demais letras, né, seguindo o mesmo ponto, né, que a letra Kaf, a forma básica, a forma modificada, o som da letra modificada. Aí entramos na letra Men, né? O Men, início e fim de palavra. O som permanece o mesmo. Aí depois nós temos a letra P. Ela só vai mudar quando se muda o pontinho, ou seja, a letra P sem o pontinho tem o som de F, ou de F. E quando ela está no final, ela muda o formato. Depois nós temos a letra Tzadé, ela só muda o seu formato na forma final, o som é o mesmo, tz, tz. E depois a letra Shin, certo? Que ela só altera na posição do ponto. Se o ponto está do lado esquerdo, tá? Se está do lado esquerdo, qual é o som? De X ou de S? Shin. De X. Perfeito. Então, vocês procurem também decorar essa tabelinha. Perfeito. Aí tem um exercício para a memorização das letras com mais de uma forma. Eu creio que eu devo ter, deixa eu ver aqui, eu cortei esta tabelinha. Perfeito. Então, não se preocupe com esse exercício. Vamos virar a página
E agora nós vamos trabalhar com alguns exercícios importantes. Na verdade, isso aqui são preliminares ao estudo do hebraico, ou seja, a gente veio lá de trás, vendo as tabelas, as letras, para chegarmos a esse ponto aqui, ó. Para dar início ao estudo do seu curso de hebraico bíblico, ou seja, já demos início, só que a gente veio lá de trás, 3 aulas, trabalhando parte por parte. Então, agora nós caímos no módulo 1º. Então, esse módulo 1º apresenta as principais características do idioma e algumas dicas de aprendizado e um exercício de revisão. Então, aqui está o módulo 1º, Introdução e Preliminares da Língua Hebraica. Aí você está olhando o que está escrito aqui. Eu já vou dizer, mas não se desesperem, a gente vai aos pouquinhos, como montando um quebra-cabeças. As palavras acima são lidas Bereshit bara, que significa no princípio criou. Como você deve estar imaginando, são as 2 primeiras palavras da Bíblia, em Gênesis 1:1. O hebraico escreve-se da direita para a esquerda, como o árabe e outras línguas semitas, ao contrário de como fazemos. Então, sempre começamos ao contrário, da direita para a esquerda. Se você pegar um Torá e estranhar que não tem nada escrito na capa, viria e verá que lá sim começa o livro. Irmã Lúcia tem familiaridade com a Torá, né? Acredito que também pastora Cristiane. Então, se você nunca pegou numa Torá, você vai começar pelo fim. Nunca pelo começo. Que nós começamos a ler assim, pelo início. Mas a Torá é sempre pela parte de trás. Está lá, irmã Lúcia mostrando lá. É sempre o inverso. Abre, irmã Lúcia, para... É o total contrário. É sempre ao contrário, sempre, porque pelo fato que se lê ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Então, é normal que você vai folhear sempre no sentido contrário. Abrir a tela dela para a gente ter uma visualização. Deixa eu ver aqui, se eu consigo aqui abrir a tela da irmã Lúcia. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo aqui abrir... Às vezes eu tenho essa... Não consigo. Deixa eu ver aqui. É só ela abrir o áudio, pastor. Aí, se ela falar, aparece ela na tela. Depende. Deixa eu ver aqui. Não. É porque eu tenho um comando aqui que eu posso fazer. Deixa eu ver aqui. Consegui. Perfeito. Está ali, ó. Tefilim, o livro dos Salmos. Isso. Para mim não apareceu, não. Não está vendo? Para mim também não. Está do mesmo jeito. Aqui eu estou vendo tudo. Está no tamanho bem maior. Que estranho. Para nós, não. Vocês não estão vendo? Para a gente não está aparecendo, não. Que estranho. Ela tem que abrir o áudio dela, pastor. Se ela abrir o áudio dela e falar, aí ela aparece para nós. Não vai funcionar. É porque tem um comando. Deixa eu ver aqui. Agora está vendo? Sim. Agora sim. Isto. Então, vamos começar. Volte lá, irmã Lúcia. Perfeito. Aqui. É a capa do livro, né? Isto. Aí vai virando. Difícil aqui para virando. Vou passar mais rápido. Okay? Isso, olha lá. Esse é o livro dos Salmos. Sempre lendo da direita para a esquerda, sempre. É o inglês e... Ele é interlinear, né? Ele é inglês do lado oposto e o lado hebraico é esse aqui. Perfeito. Estão todos enxergando um pouquinho? Sim. Para ver, gente. Deu para entender. Maravilha. Olha lá. E aqui vem os comentários, aqui, ó.
da esquerda para a direita, né? Ó, para você ver o salmo. Gente, eu vou fazer um negócio com vocês, se vocês quiserem. Para mim não é complicado, vai levar só um pouquinho de tempo. Eu vou presentear cada um de vocês, de uma forma muito simples, uma Torá pequena, mas eu vou providenciar, já vou fazer encomenda amanhã. É uma sociedade israelita que existe em Zurique, na Suíça, leva 2 meses. Tá? Eu vou encomendar 25 torás para distribuir para todos vocês. Então, vocês vão ter uma torá mais ou menos desse tamanho. Não é muito grande, não é muito pequeno, mas vocês vão ter, né? Ela vai ter uma coluna em inglês e uma coluna em hebraico. O que vocês acham? Amém. Isso, é o que eu vou fazer. Então, amanhã já vou entrar em contato com essa sociedade Muito em Zurique, obrigada, professor. na Suíça, tá? Vai levar em torno de 2 meses a 3, estourando 3 meses, ou seja, estamos em julho, creio que em princípios de outubro, com a graça de Deus, eu já vou estar com esses 25 torás, e aí eu terei a alegria de mandar para vocês. Alguns eu vou dar nas mãos, né, como na mão da nossa irmã Fabiana, que está aqui pertinho. Quando eu for a Boston, talvez já coloque nas mãos de alguns dos alunos, e para outros eu envie pelo correio. Mas eu faço questão que cada um de vocês tenha uma... Pastor, nós vamos amar. Isso vai ajudar a vocês terem melhor visualização do texto hebraico, que é muito importante. Admito, repito, que é uma matéria super difícil, vocês estão percebendo isso, mas vocês vão aos pouquinhos ganhando familiarização. O mais importante nesta fase dos estudos é vocês terem a familiarização. Não estou tendo nenhum tipo de pretensão que vocês saiam daqui falando, escrevendo hebraico, porque isso aqui é um processo realmente que exige tempo. Com licença, pastor. Posso fazer uma pergunta? Passa, por favor. Eles têm, assim, um tamanho padrão, ou o senhor é que define o tamanho? Por que eu que defino o tamanho. Eu que defino o tamanho. Tem torás de todos os tamanhos, pastor, só para ter uma ideia. Tem torás que são carregadas por 2 pessoas, de tão grandes que elas são. Não, sério. Eu sei que é um presente, a gente não tem direito nem de opinar. Porém, eu pensei, quem sabe num tamanho assim, porque tem umas Bíblias, elas são tão pequenas, tão difíceis para ser lidas. Então, quem sabe se eu padroniza num tamanho assim, que vai facilitar um pouquinho a leitura. Elas vão ter este tamanho aqui, olha, tá vendo aqui? Mais ou menos esse tamanho, Porque muito pequeno é horrível de leitura. Exato. E muito grande é muito incômodo para transporte. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma Torá que tem que ser carregada por 2 pessoas. Eu sozinho não consigo. Porque elas são no formato de rolo, entendeu? Só um rolo pesa 9 quilos. 9 quilos. Então, seriam como 20 quilos. Eu não consigo, né? Ela tá aqui dentro de uma dessas caixas. Para eu tirar lá de dentro, tem que ser eu e meu filho para movê-la e abri-la, de tão grande que ela é, tão pesada que ela é. E eu tenho desse tamanho, tá? E tenho desse tamanho. Então, eu tenho 3 tamanhos. Mas é o que tenho. Cada rolo pesa 9 quilos. E não dá para eu sozinho mantê-la de pé, né? Porque são quase 20 quilos. Então tem que ser 2 pessoas, né? Uma em cada lado, mantendo aberta, né? E equilibrada para não rasgar o papiro, né? Porque na verdade é um papiro, é um papiro plástico, se posso dizer assim, né? É um papiro sintético, não é papiro vegetal. Porque as torás de hoje não são feitas de papiro vegetal porque não existe. Ou é de papiro sintético ou é de pergaminho, que seria de pele de animais. Ok, obrigado. Desculpa a interferência, pastor. Não, em nada, tá? Então, vocês estejam orando. Amanhã vou fazer, então, a encomenda na Sociedade Hebraica da Suíça, tá? O pedido, ele entra amanhã mesmo, né? Eu vou fazer de manhã por causa do fuso horário, são 6 horas de diferença daqui a Zurique, e acredito que em começos de outubro já estarei recebendo aqui na minha casa e terei a alegria, então, de estar distribuindo. Vai ser meu presente de aniversário, pastor. Muito obrigada. Tá, lembre-se, ela vai ter este tamanho aqui, tá bom? É um tamanho
que acredito vai ser bom, uma coluna em hebraico e uma coluna em inglês. Vamos repetir Pastor, essa... eu fiquei animada agora, porque eu coloquei aqui em cima de cada letra, coloquei o som, né? Pesquisei, né? Porque tem que pesquisar. Aí foi pesquisando, colocando os sons aqui. Algumas eu já tinha memorizado, mas outras ainda não. Aí eu coloquei o som e deu certinho. Como que fala? Como é que fala, pastor? A transliteração. Bereshit, como é que o senhor fala isso? Bereshit Bará. Bereshit Bará. Bereshit Bará. Bereshit Bará. Vamos pronunciar juntos essa frase? Vamos lá, eu quero ouvir de cada um de vocês. Pastor Juarez, pronuncia lá comigo. Bereshit Bará. Bereshit Bará. Maravilha! Irmã Sandra, Bereshit Bará. Bereshit Bará. Maravilha, irmã Maria Bandeirinha, Bereshit Bará. Bereshit Bará. Maravilha, irmã Jane, Bereshit Bará. Bereshit Bará. Maravilha, irmã Ruth. Agora escuta, irmã Ruth, vai arrasar. Bereshit Bará. Bereshit Bará. Arrasou. Arrasou, falou igual mais que nasce. Eu acho que irmã Lúcia. eu sou descendente de judeu, eu acho, viu? Que lindo! Nariz não nega, parece não que é. nega, não nega a sua expressão facial. Irmã Lúcia Miklos, a Rabina, Bereshit Bará. Bereshit Bará. Fala com uma naturalidade de uma pena, subindo. Pastora Cristiane, Bereshit Bará. Bereshit Bará Elohim Hashamayim Harep. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Jogou na parede a lagartixa. Eita! Arrasou. Agora me senti no mundo das lamentações. Irmã Fabiana, Bereshit Bará. Bereshit Bará. Perfeito, não tem mistério. A pronúncia de vocês, só para vocês terem uma ideia de avaliação, ela é muito boa, depende de treinamento. Porque quem não tem uma boa pronúncia no hebraico já se detecta a enorme dificuldade nesta frase, ironicamente, né? Eu não sei se a irmã Nicinha e a pastora Priscila teriam a liberdade de fazerem a pronúncia, né? Mesmo com o vídeo fechado, mas se quiserem abrir para pronunciar Bereshit Bará, fiquem à vontade, tá? Não quero colocar vocês em dificuldade, porque vocês estão com certas limitações nos dias de hoje, mas se quiserem pronunciar... Isto, perfeito. Bereshit Bará. Irmã Nicinha teve um pouquinho de dificuldade. Bereshit Bará. Bereshit. Isso, o T mudo. Bereshit Bará. Perfeito, excelente. Obrigado. Vamos então continuar para a gente fechar, porque teremos que fazer aqui um pequeno exercício para a próxima aula. Vamos lá. O hebraico escreve-se da direita para a esquerda, como já falei, né? Como o árabe e outras línguas semitas, ao contrário como fazemos. Então, sempre começamos ao contrário da direita para a esquerda. Se você pegar uma Torá e estranhar que não tem nada escrito na capa, vire-a e verá que lá sim começa o livro. Em hebraico não há letras maiúsculas e minúsculas. Olha outra coisa engraçada. Não existe no hebraico letras maiúsculas e minúsculas. Então, anote isso aí, faz um highlight, uma coisa que diferencia demais do nosso alfabeto latino e da nossa língua portuguesa. Só uma forma, exceto as que têm forma final, como já mostramos na tabelinha anterior. O alfabeto hebraico, como se verá mais tarde, é constituído de 22 consoantes. Aqui escrevi mal, digitei mal, né? Coloquei consoantes, mas é consoantes. As vogais e sinais não fazem parte do alfabeto. Peraí, pastor, mas você acabou de dizer, nos ensinou em 3 aulas, que não existem vogais no hebraico. Não existem vogais naturais. A, E, I, O, U são chamadas vogais naturais. Então, no hebraico, não existem vogais naturais. Existem
vogais ou falsas vogais ou conjuntos de consoantes com combinação de sinais que criam grupos vocálicos, né? Grupos que se assemelham a vogais. Para estudarmos, vamos utilizar os sinais massoréticos. Anote aí, o que são os sinais massoréticos? São os pontinhos que já começamos a aprender que são colocados no meio, ao lado, debaixo das consoantes. E da onde vem essa expressão sinais massoréticos? São inventados pelos massoretas. Os massoretas, eles foram um grupo de tradutores, um grupo de gramáticos que no século VII depois de Cristo inventaram esse recurso para facilitar a pronúncia das palavras em hebraico. Antes dos massoretas terem inventado esses sinais, gente, era uma dor de cabeça ler em hebraico. Era tudo junto e você não sabia aonde começava e terminava. Aliás, o povão tinha essa grande dificuldade. Só os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus e os essênios, por serem alfabetizados, eles liam com toda facilidade, e eram as palavras todas coladas e todas juntas. E era horrível para você ter a correta pronunciação. Já no século VII, depois de Cristo, os massoretas, que é esse grupo de gramáticos, criaram essa invenção fantástica, que são chamados sinais massoréticos, também, pode colocar aí do lado escrito, também chamados de sinais diacríticos. Diacríticos, tem dois nomes, tá? Você pode ver em alguns sites da internet, não aparecem como sinais massoréticos, senão sinais diacríticos, que praticamente é o mesmo, sinais massoréticos ou sinais diacríticos. Vamos lá para a gente já caminhar para a finalização. Aí nós temos a palavra terra. Essa palavra que você está vendo aí, ó, é a palavra terra, que se pronuncia, acompanha aqui a minha pronúncia, eretz. Eretz. Erex. Isso, eretz. Lembra-se, qual é essa letrinha que está aqui no final? Alguém se lembra? Lembra-se que você está lendo da direita para a esquerda. Tá? Então, lendo da direita para a esquerda, a última letrinha, que são três letras. Não, é a... O Sadê. Lembre-se que o Sadê, no finalzinho, ele muda a forma. Estão lembrados? Ele muda o formato. Então, a palavra eretz, então é a palavra terra. E aqui eu tenho duas formas, com os sinais diacríticos e sem os sinais diacríticos. Sem os sinais diacríticos está aqui, ó, ok? Com o sinal diacrítico, então eu aprendo que tem o som de que seria o aleph, com esse sinalzinho embaixo, tipo um Tzinho, né? Então dá o som de depois a letra rosh, então ré, R-E, e aí tem o que é o tsadê. Mas lembre-se que esse é o tsadê final. Alguém está se lembrando? Quando ele começa a palavra, ele tem um formato. Quando ele termina a palavra, ele muda o formato. Pastor, então, o Aleph tem som de alguma coisa? Não, o Aleph é neutro. Ele é neutro. É uma língua híbrida. O Aleph é uma língua, é uma letra, é uma consoante híbrida. Ela como ganha... H para nós, brasileiros. Seria uma semelhança, não exatamente. Tem exatamente um som.
Designado. Definido, não são definidos. Ele é híbrido, ele muda, ele varia de acordo com o sinal diacrítico, ou sinal maçorético que nele é colocado. Ele pode ter o Qual som... o sinal maçorético que foi colocado aqui? Esse Tzinho embaixo? Isso, que a gente vai falar mais adiante, quando a gente entrar na parte dos sinais maçoréticos. Cada sinal maçorético tem um nome. Então, a gente vai identificar cada nome dos sinais maçoréticos. Mas esse sinalzinho aqui dá para a letra Aleph a capacidade de né? É aberto. Eretz. Isso, que quer dizer terra. Muito bem, eu creio que nós vamos terminar essa aula. Aqui do lado, você está vendo aqui a página 15. Exercícios, módulo 1. Aí nós fazemos aqui 4 perguntinhas. Por que o livro de Gênesis na Bíblia hebraica está no lugar do último livro do Antigo Testamento nas Bíblias em português? Número 2, o alfabeto hebraico possui quantas consoantes? Número 3, os sinais vocálicos representam lacuna e foram inventados pelos lacuna. E número 4, se você fosse escrever em hebraico a palavra Adão, casa, Deus e homem, em quais letras... em quais usaria letras maiúsculas? Então, esse exercício nós vamos deixar para casa, não é bicho de 7 cabeças, é só você ler com atenção a página 14, ok? E fazer uma recapitulação das páginas 11, 12, 13 e 14. Recapitule, por favor, as páginas 11, 12, 13 e 14. Você fazendo uma recapitulação, aí você vai fazer esses 4 exercícios do módulo 1. Porque agora nós vamos trabalhar fazendo módulo por módulo, né? Então, a base já demos. Então, agora nós vamos pegar em cima do que estudamos. Na página 11, pastor. Eu vou repetir. Faça uma recapitulação da página 11, 1.3, letras hebraicas que possuem mais de uma forma. Página 12, 13 e 14. Repito uma vez mais. Sugiro que vocês façam uma recapitulação. O que é uma recapitulação? Releiam o conteúdo da página 11 a partir do 1.3, ok? Alguém já localizou lá? 1.3. Letras hebraicas que possuem mais de uma forma. Aí vocês entram na página 12, página 13 e a página 14, que, na verdade, ela é uma abertura no formato de módulos, porque agora nós vamos trabalhar daqui para diante com o formato de módulos, que eu acredito que vai ficar mais fácil, porque já destrinchamos a tabelinha da página 3, já demos detalhes, e agora nós vamos destrinchar de forma modular, por módulos. A gente trabalhando agora por módulo, a gente vai então começar a unir as peças do quebra-cabeças. Vamos voltar de novo na próxima aula no alfabeto hebraico para termos 100% de convicção que já temos pelo menos memorizado metade deste alfabeto, não é? É o que está lá na página 17. Vamos de novo refazer um repasse, uma recapitulação na página 18 e 19, não é, com a pronúncia. E na próxima aula eu também já vou começar a passar para vocês frases, tá? Deixa que eu terminar mostrando num conjunto de slides que eu já mandei para vocês, está lá no grupo. Quem se lembra que eu mandei esse grupo de slides? Eu mandei esse grupinho de slides, está lá no grupo. Vocês precisam ter isso aqui salvo, tá? Ele é um material suplementar. A gente, claro, não vai trabalhar com todo ele, mas ele é um reforço importantíssimo. Vamos fazer de novo um repasse, né? Uma recapitulação em todo o alfabeto, todinho. A gente vai sair encharcado desse alfabeto. Vamos também conhecer algumas saudações ou
palavras, né, ou expressões no hebraico, como, por exemplo, deixa só eu vir aqui, isto. Está aqui, por exemplo, frases isoladas, que não vou passar para vocês. Eu só sei um pouco de hebraico. Ani yodeia haketzat ivrit. O que é isso, pastor? Ou tav meod, muito bom. Ou kamar zeolé, quanto custa isso? Lamar, por quê? Atar medbar ivrit, você fala hebraico? Olha só, a pessoa, irmã Ruth, chega lá em Jerusalém. Atar medbar ivrit, rapaz, tá rasgando, irmã Ruth. Glória a Deus, é o meu sonho. Meu Pai Celestial. Ou então, né, chega lá irmã Jeane, né, lá na Jordânia, né? Camarzelolé, quanto custa isso? Uau! Então, essas frasezinhas, de forma isolada, eu vou passar para você. Como, por exemplo, muito obrigado, toda rabá, né? Toda rabá, muito obrigado. Shlichá, desculpe-me. Eifo, onde? Shabbat Shalom, feliz sábado. Artsav, agora. Yotemeohar, mais tarde. Você pergunta as horas, que horas são? Mahashar, hoje, Hayon, ontem, Etmol, Mahar, amanhã, Naim Meod, Naim, estou conhecendo agora a irmã Marinha Bandeirinha, né? Um exemplo, né? Como é que eu me apresento a ela, né? Naim Meod, muito prazer, né? Ou está começando o dia, né? Com a irmã Sandra Sandim, né? 5 horas da manhã, um solão arrebentando lá na cidade dela, né? Boketov, bom dia. Então, são expressõezinhas que eu vou passar a vocês de forma isolada, né? Quando vocês, por exemplo, estiverem na última aula, eu vou dizer para vocês, Mazal Tov, parabéns, né? Ou Behalat Selahah, boa sorte. Ou alguém aqui fazendo aniversário próximo da última aula, né? Yom Holudet Sameach, feliz aniversário. Ou quando chegar perto do Natal, Hashak Sameach, né? Boas festas, e assim por diante. Para fechar a aula, essa é a frase que eu estava começando com vocês a ensinar, né? Bereshit bara Elohim. Aí, no princípio, Bereshit bara, aqui, se vocês estão percebendo, já está com os sinais maçoréticos. Não, Bereshit, olha que interessante. Bara Elohim. Ó, Elohim. O men final. Et Hashamayim Vet Haaretz. Oh, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Lembrando que Elohim em hebraico é Deus. Oh, aqui, ó. Elohim, tá aqui, ó. Elohim. Isso é lindo, gente. Depois que vocês tomarem gosto no conhecimento do mecanismo do hebraico, vocês não vão querer outra coisa. Vocês vão querer uma Bíblia interlinear, inglês hebraico ou português hebraico. Aí, gente, o povo vai ficar doido, né? Quando vocês ouvirem as traduções erradas, as mancadinhas de púlpito, a irmã Ruth vai dizer, epa, no original não está assim, não. No original... Eu pretendo, viu, pastor? Eu tenho que para isso, eu vou pesquisar. Estou vendo a senhora, estou vendo a irmã Jeane, né? Dando aí uns capotes em uns pastores heréticos, né? Que estão ensinando coisa que não está nos originais. Estou vendo a irmã Maria Bandeirinha, né? Do jeitinho dela. Né? Para tudo. Não está escrito assim nos originais. Gente, alguma coisinha eu vou ajudar vocês, para vocês terem, entendeu? Prazer em conhecer esse idioma. Sim. O problema é quando a gente vai para uma igreja assim que a gente não conhece, a gente fica só de olho no pastor, o que ele está falando. Aí o negócio fica estreito, entende? Aí o negócio fica estreito. Gente, deixa eu fechar aqui, isso, só para fechar. Deixa eu perguntar a vocês com sinceridade. Vocês acreditam que no finalzinho dessa matéria, apesar que repito aquilo que eu acabei de falar a vocês, a minha pretensão não é que você saia daqui lendo, escrevendo, traduzindo em hebraico, mas no seu ponto de vista, no finalzinho dessa matéria, teria ou terá valido a pena ter um conhecimento inicial desse idioma? O que vocês acham? Sim, com certeza, pastor. Com certeza. Quero acreditar que sim.
Porque eu só de estudar só o alfabeto, eu tenho uma menina que eu gosto de ver, ela chama Israel com a Aline. Eu gosto muito de assistir o canal dela. Conheço ela pessoalmente, já estive com ela 2 vezes em Boston. Gente, então, toda vez que ela escreve alguma coisa, agora eu já sei distinguir a letra. Inclusive, a senhora me acendeu uma ideia, eu vou postar no grupo os vídeos dela, para vocês terem uma familiarização. Eu a conheço pessoalmente, já estive com ela 2 vezes, né? Uma pessoa maravilhosa. Ela é judia, ela não é cristã, mas ela assim, respeita muito aos cristãos, tem um carinho, uma solidariedade muito aos cristãos. Então, ela fala muito bem. A partir dessa semana, fiquem atentos, né? Entre amanhã e quinta, eu vou estar já postando uns 2 vídeos desta senhorita chamada Aline. Ela é fantástica em ensinar em hebraico e mostrar, né, através das passagens. Ela mostra direitinho, principalmente as cidades, o nome das cidades. Isso, vocês vão amar. Isso vai ajudar vocês a terem mais familiarização com o alfabeto hebraico, ligando com partes do Antigo Testamento. Meus irmãos, ela pode não ser cristã, mas que ela conhece mais a vida de Jesus, que é muito cristão por aí, sim. Aquela mulher, ela sabe tudo, ela fala detalhe. Eu conversei com ela há 6 anos atrás, durante 5 horas, quase sem parar. A mulher tem o Antigo Testamento e o Novo na cabeça de uma forma brutal. Tudo. E ela não tem 50 anos de idade, é jovem, tem uma cabecinha que você... E ela explica bem, clareza de pensamento, gosto muito dos vídeos dela. Não, tem uma pessoa top, não é cristã, mas olha... Quem sonha em ir a Israel e nunca pôde ir como eu, os vídeos dela, para mim, é uma viagem. Ela já me convidou, né, eu fazer uma parceria com ela, vocês acreditam? Ela já me convidou. Lindo, eu falei com ela, olha, quando eu tiver meu documento, a gente pode pensar sério. Não, você já começa a pensar. Quando você tiver a promessa é sua. Assim que você tirar seu documento, nós vamos fazer a excursão para Israel. Não, nós vamos. Eu vou fazer uma parceria com a senhora Aline, né? Já conversamos isso já umas 2 vezes, e se Deus quiser, eu já falei para ela, eu só vou a Israel com o nosso grupo, com a senhora nos ajudando, pode confiar. Eu vou fazer uma parceria com o senhor, com a sua escola. Eu me comunico constantemente com ela, então vocês estejam em oração, né? Para que Deus, abrindo a porta do... Como? Repita. Ou então ela toma aula em hebraico para nós? Ela cobra caro. Bem caro. Ela não é baratinha, não. Ela cobra muito caro, mas é aquela questão, ela está um nível muito acima. Meus irmãos, vamos então terminando a nossa aula de hoje. Creio que foi uma aula proveitosa, graças a Deus, apesar das dificuldades que a língua hebraica apresenta. Deus seja glorificado e continue abençoando a cada um de vocês. Obrigado, pastor Juarez, pela sua disponibilidade. Obrigado, irmã Sandra, irmã Bandeirinha, irmã Jeane. Obrigado, irmã Ruth, pastora Cristiane, irmã Lúcia, irmã Fabiana, pastora Priscila, irmã Nicinha. Obrigado a todos vocês que puderam estar, outros não puderam estar hoje, mas a minha recomendação é que assistam este vídeo, você que não pôde estar na aula de hoje, tá? E possa revisá-lo 2 vezes, se possível, né? Porque a próxima aula vai ficar um pouquinho mais quente, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos então concluir a nossa aula de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Tenho amanhã vocês um abençoado feriado, né? Vamos desfrutar o 4 de julho, né? Com todo o descanso possível, né? Não é possível que você trabalhe, né? Porque está chovendo para tudo quanto é lado. Tá chovendo muito, né? Aqui parou de chover agora, há pouco, né? Baixou aqui uma tempestade, não sei aí na área da nossa irmã Fabiana, mas aqui choveu com força. Mais engraçado, né? Tampa e Orlando tem dessas coisas curiosas, né? Estão distância de 2 horas e 15. Mas o sul está chovendo demais, ué. O sul inteiro está muito eu não sei aí na terra do pastor Juarez ali em Lafayette, né? Mas não sei se está chovendo por aí. Vocês mandam um bocado dessa chuva para cá, que está quente demais aqui. Então, pastor, amanhã vai chover como loucura aí na sua casa. Está chovendo a semana toda.
Meu Deus. Detalhe, Gente, vamos agradecer a Deus, terminar a nossa aula de hoje. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, sobretudo pelo entusiasmo. Não é que nessa terceira aula, graças a Deus, eu estava orando, pedindo a Deus, Deus, manda entusiasmo, que o povo não pode ficar desanimado não, né? Eu sei que é difícil, mas a gente vai vencer juntos no grande e maravilhoso nome de Jesus. Obrigado pelo apoio, obrigado pela voluntariedade e, acima de tudo, pelo entusiasmo, e Deus vai recompensar mais a cada um de vocês. Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Confesso que é o Senhor quem faz todas essas coisas tão lindas. A minha parte é muito pequenininha, comparada à grande parte que o Todo-Poderoso de Israel faz. Muito obrigado. Com meu coração profundamente cheio de gratidão, quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Quero te louvar por aqueles que não puderam estar aqui hoje, estarão na próxima aula, se Deus quiser. Quero te apresentar a vida do teu servo Washington Garga, ali no Brasil, que infelizmente, muito resfriado, não pôde estar no dia de hoje conosco. Restaura a sua saúde, cura-o completamente desta virose, em nome de Jesus. Aos demais alunos que não puderam nem mandar comunicação, que a tua boa mão seja com cada um deles, sustentando-os, fortalecendo-os, dando da tua graça sobre cada um. E a mim me ajuda, continua me ajudando, sou teu dependente no avanço dessa matéria tão difícil, mas tão importante na compreensão do Antigo Testamento, da tua Sagrada Escritura. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs. Obrigado, não tenho palavras para expressar minha profunda gratidão. Deus, dependo de ti, dependo que a tua boa mão seja comigo, me dando fortaleza na minha saúde. Tenho tido dias difíceis, mas confio que vou vencer todas essas dificuldades de saúde e terei ainda graça e capacidade para te servir um pouco melhor. Muito obrigado. Despede-nos em paz, em segurança, dá-nos uma semana de vitória e um feriado de descanso para muitos dos teus filhos. Louvamos o teu nome, agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. que eu diminua. Diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Shalom. Descanso. Feliz 4 de julho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Shalom. Shalom.